porque, irmãos, realmente eu me comprometi de trazer um estudo da Palavra de Deus, né? Apesar de eu ter sido ajudante de moderador nesta igreja por 8 anos, né? Eu não sou pregador, eu não tenho me envolvido nessa parte de pregar, porque eu acho que o Senhor não me deu esse talento. Eu tenho muita dificuldade para formar, né, uma opinião dentro da Palavra de Deus para passar aos irmãos. Eu considero isso um dom de Deus, ser pregador, e realmente. Não é qualquer um, é que Deus chama, e certamente quando Ele nos chama, Ele nos capacita para determinadas coisas. Eu digo que eu faço qualquer coisa na parte administrativa, eu sei muita coisa e fazer muitas outras coisas, mas pregar realmente, a gente fala da Palavra de Deus, mas pregar é para aqueles que realmente o Senhor chama e o capacita, como fez com Paulo, né? E muitos outros nos dias atuais, que realmente quando explana a Palavra de Deus, a gente parece que é um mel, né? A gente se delicia, a gente quer ouvir mais. Já ouvi pregadores da Palavra de Deus que dá vontade de a gente ouvir a noite toda. Aquele que quando termina o culto a gente já terminou, né? Podia falar muito mais. Paulo passava noites pregando para as igrejas, né? E os irmãos suportavam, porque devia ser muito gostoso ouvir das grandezas de Deus. Mas nesta noite, meus irmãos, nós vamos falar de um assunto que é de importância observarmos a Palavra de Deus sobre essas coisas, né? A gente está vivendo uns dias muito difíceis. Por isso nós vamos lá para Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler apenas 4 versículos, 2, 3, 4, 5 versículos, né? Finais do capítulo 3 de Filipenses. E eu gosto muito de Filipenses. Esse livro é a carta de Paulo. Ele escreve para aquela igreja de Filipe, e eu gosto, quando eu comecei a ler o livro de Atos, foi um dos assuntos que mais me chamou a atenção, foi a chegada de Paulo àquela cidade, né? Era a segunda vez que ele passava por ali, né? Era a sua segunda viagem, mas desta vez, Paulo, ao chegar naquela cidade, ele ficou alguns dias, né? Porque foi o Espírito Santo que trouxe ele para ali, né? Para aquela cidade. Ele estava querendo ir para outro lugar, e ele diz que um cidadão macedônio pediu socorro, né? Pediu socorro a ele, e que ele ajudasse. Então ele foi desviado para aquele lugar, e ele ficou muitos dias naquela cidade, e ali aconteceram coisas boas e coisas ruins para Paulo, né? Mas no capítulo 16, uma das coisas que me chamou a atenção a respeito desta cidade é como a obra de Deus começou ali, maravilhosamente. E é isso que eu tenho me apegado em relação ao descrente e até os crentes. É quando o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida. Não tem coisa maravilhosa do que quando Deus trabalha na sua vida. Quando você dá atenção para que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa. E ali, Paulo ficou muitos dias observando e descobriu que existia um lugar, um rio, onde as pessoas iam para lá fazer orações, né? E podemos observar que Paulo chegou ali e começou a falar, começou a ver as pessoas orando, e viu um grupo de mulheres, e isso foi que me chamou a atenção. E Paulo começou a falar de Jesus Cristo. Não sei as palavras que ele usou, a Bíblia não fala, não explica exatamente o assunto, como ele expôs, mas deve ser maravilhoso, porque diz que, pelo o que mostra, que tinha várias
E pelo que diz, é que só uma deu atenção à palavra. E o Espírito Santo trabalhou abrindo a mente daquela mulher. E isso foi o que me chamou a atenção muito tempo atrás. Quando você dá atenção devida à palavra de Deus, o Espírito Santo pode trabalhar na sua vida, na minha vida. E assim, aquela mulher creu com toda a convicção do seu coração. E o resultado é que a sua família também creu, né? A ponto de Paulo se hospedar ali e começar uma igreja. E essa igreja cresceu, e depois de algum tempo, Paulo estava já em outro lugar, evangelizando, levando a palavra de Deus. E aqueles irmãos que cresceram ajudaram Paulo também na sua missão. Então, nesta noite eu queria ler com os irmãos justamente esse assunto. Diz o seguinte: irmãos, Filipenses capítulo 3, verso 17 diante. Okay? Vocês não foram lá para Atos, não, né? Eu só estava chamando a atenção dos irmãos. Então diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Graças a Deus. Irmãos, nós temos uma coisa muito importante na nossa vida cristã. É uma coisa que deve sobressair, que é a alegria. E esta alegria deve estar priorizada em Cristo Jesus. Mas essa carta que Paulo escreveu, ela é chamada pelos pregadores, né, de carta da alegria, né? Ela é uma carta que expressa o contentamento de Paulo com aqueles irmãos, né? Que mostra como Paulo era feliz com aqueles irmãos, e certamente aqueles irmãos também tinham prazer em ter o grande apóstolo como seu irmão. E certamente eu me lembro que nesta igreja o pastor Eurico, que foi o fundador, ele foi assim devido a ficar muito tempo aquele povo que estava aqui no início, né? Então ele foi muito assim, um homem que quando chegava o povo abraçava, e o pastor Eurico está aí. Então muita gente até que não era crente, mas que gostava muito dele, então vinham para a igreja, né, para ver o pastor Eurico. Então imagine Paulo se ele chegasse realmente naquela igreja, os irmãos, né, todos estavam ali em peso para ver Paulo, abraçar Paulo, porque eles tinham uma comunhão com Deus, com Paulo, e certamente prezavam ele por levar a palavra de Deus naquela circunstância tão difícil em que aquela cidade vivia. Eles eram cidadãos romanos, a maioria, né? Diz os comentaristas que aquela cidade concentrava muito dos soldados romanos aposentados. Então quem era romano tinha
tinha um título, né, uma cidadania romana, naquela época era orgulhoso, né, se colocar numa posição de prestígio, porque Roma dominava o mundo então, né, e ser cidadão romano tinha suas regalias. Vocês se lembram de Paulo? Né? Paulo foi chicoteado e depois ele reclamou, né, que era cidadão romano e queria, né, que as autoridades se desculpassem. Então, ser cidadão romano era um motivo de orgulho. Mas Paulo mostra que em toda esta carta que a alegria realmente está no Senhor Jesus. E é importante nós reconhecermos todas as situações desta carta aos Filipenses. Então eu queria pedir aos irmãos que não deixem de ler e reler esta carta em casa durante a semana, que vocês vão aprender muitas coisas grandiosas que tem aqui de advertência, de amor e de ensinamentos para nossas vidas. Então, irmãos, o grande chamamento aqui é para podermos nos alegrar e nos regozijar, né? E vivermos como imitadores, não de Paulo, porque Paulo já passou, mas do Senhor Jesus. Então, Paulo chama a atenção daqueles irmãos, porque estava existindo, né, ali naquela igreja alguns outros problemas. Apesar desta carta começar com Paulo exaltando os irmãos, o gosto, o prazer pela obra, ele logo em seguida ele começa a exortar os irmãos a respeito de outros problemas, né? Problemas doutrinários em relação a homens que se diziam crentes, mas que também pregavam outra doutrina que interferia na doutrina do Evangelho. A doutrina do Evangelho que nós conhecemos é aquela que o Salvador Jesus veio, né, com as boas novas de salvação para todo aquele que crê, de ter a liberdade de uma eternidade livre do inferno. Então, certamente, homens que também se diziam ter crido nessa liberdade de salvação em Cristo, mas que diziam não ser garantida essa posição de ter Jesus Cristo como o único meio de salvação. Precisava mais alguma coisa, mas Paulo diz que devia ser imitado a Ele, ou, no nosso caso, a Jesus Cristo, né? Porque é um exemplo de vida, né? Não precisamos estar imitando ninguém, ouvindo a mais do que a palavra de Deus. Então, nós vamos falar ainda sobre este assunto, mas eu queria trazer, né, de imediato para o versículo 18, porque existe aqui uma outra advertência de Paulo a respeito de outros assuntos que também estavam acontecendo nesta igreja. O versículo 18 diz que Paulo adverte aqueles irmãos em alguns questionamentos que havia, né? Ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, na verdade, devemos questionar algumas vezes, e quando questionamos, realmente nós podemos achar dificuldades em nosso meio, em nossa vida de cristão, né? Então, com essas tantas dificuldades doutrinárias, nós vemos algumas coisas que aconteceram. Então, aqui Paulo adverte os irmãos que imitem a andar segundo o seu procedimento, que era um procedimento de Cristo.
era o procedimento que Jesus Cristo tinha ensinado os seus discípulos e os seus apóstolos, a andar segundo aquilo que ele viveu. Porque se nós somos discípulos, então devemos priorizar aquilo que foi passado por Cristo. E então não era diferente com a vida de Paulo. E aqueles irmãos agora, Paulo também sabendo da situação que estava acontecendo naquela igreja, que não mais só existiam os problemas dos homens que diziam que não era Cristo suficiente para a salvação, né? Mas precisavam guardar algumas coisas mais. Também existiam esses homens, pois, que andavam ou praticavam os ensinos, né, da palavra de Deus, e eram dentro da igreja, eles estavam infiltrados dentro da igreja, né? Eles viviam junto com os irmãos, e isto, irmãos, tem sido um dos maiores problemas, uma das maiores dificuldades dentro das igrejas, né? Porque muitas vezes nós nos apegamos a um irmão, né? Nós temos aquela amizade com o irmão, e de repente o irmão começa a mudar, né? Ele começa a desviar os seus pensamentos daquilo que ele crê, daquilo que ele vive, e começa a ensinar também coisas diferentes, né, a respeito da palavra de Deus. E aí ele quer que você também pratique a mesma coisa. E certamente esses homens aqui eram uma situação muito difícil, né? Porque eles estavam ensinando que Cristo realmente os salvava, né? Mas eles tinham a perfeita segurança, eles criam naquilo que Jesus Cristo era o Salvador, e por isso eles usavam de uma outra coisa, né? Esta liberdade. Eles aqui estavam usando da liberdade do Evangelho, que dizia que eles estavam salvos, né? E começaram a praticar essas coisas. Que coisas? Paulo diz que ele já tinha dito para os irmãos quando visitou, que essas pessoas não estavam corretas, e tinha advertido esses irmãos a respeito deles. Porém, agora, sabendo das situações na prisão, ele diz: olha, tenham, né, o exemplo meu, né, e daqueles irmãos que estão dentro da igreja, que também é como segundo o nosso modelo, segundo nós temos andado. Então ande segundo esses irmãos. Por quê? Porque outros andam, né, dentro da igreja, fazendo todas as coisas, né? Mas Paulo diz até aqui, né, chorando, né? Ele traz assim um sentido, se a carta, né, é de alegria, e porque Paulo aqui se coloca até, diz até chorando. Será que é porque ele está preso? Né? Será porque ele agora caiu numa real que ele talvez não saia mais da prisão, vai realmente ser morto? Ele diz que não. Ele diz aqui, olha, é que estes são inimigos da cruz de Cristo. Ora, irmão, se essas pessoas, né, não têm uma conduta, né, eles não praticam uma conduta cristã, então nós, conhecedores da palavra, quando é novo cristão, aceitou ontem, realmente é difícil, né, discernirmos logo o que é certo e o que é errado. Mas quando nós já estamos há algum tempo na igreja, ouvindo e lendo a palavra de Deus, é mais fácil reconhecermos o que está certo e o que está errado, o que está correto. Então, essas pessoas, eles se tornaram diferentes em muitas coisas em relação à obra do Senhor. No capítulo
É no capítulo 1, do verso 15, ele vai começando a explicar a respeito desses irmãos, né? Ele vai começar a falar que esses irmãos começaram a pregar o Evangelho por quê? Por contenda, né? Eles começaram a fazer a pregação do Evangelho uma disputa contra Paulo, né? E certamente o que mais me impressionou é que essas pessoas, elas não estavam obedecendo a palavra, né? Essa situação aqui desses irmãos é que eles estavam numa situação de desvio de conduta cristã. Eles deixaram de achar que deviam se santificar, que deviam de se separar das coisas do mundo, né? E começaram a achar que tinham direito a tudo isso. Então, eles deixaram de priorizar o amor de Cristo, o amor de Deus em Cristo para a salvação, né? Achando que eles já estavam tranquilos na sua vida cristã, podiam fazer da maneira que pudessem. Eles estavam agora tomando uma decisão prática deles, né? Ou seja, eu sou crente, né? O Senhor está comigo e eu entendo que eu devo fazer a obra do Senhor dessa maneira e Ele vai me ajudar. E eles não se importaram com a conduta, né, que estavam tendo, e começaram a fazer coisas que realmente chegou a chocar a vida de Paulo, né? O sentimento por Cristo de Paulo era muito forte, era muito apegado, e certamente, irmãos, eu creio que todo aquele que é apegado a Jesus Cristo, quando as coisas não estão batendo com a palavra, quando não está se vivendo o que a palavra diz, então começa a ter aquela tristeza, né? Nós começamos a ver que o nome do Senhor na nossa vida está realmente abalado. Não para desistirmos, mas, como diz Paulo, chorando porque aqui eles apresentam, né, uma diferença que, em vez de nos alegrar, de nos fortalecer, traz contendas, né, divisões e por aí vai, enfraquecendo a nossa fé. O esclarecimento da outra situação é que Paulo descreve o seguinte: que essas pessoas que existiam na igreja não serviam como exemplo de imitadores de Cristo, né? Caso que Paulo já falou repetidas vezes, né? Mas que eles praticavam essas coisas, que abominavam o nome do Senhor, ou seja, se tornava abominável para as pessoas que não conheciam a Cristo, e certamente pervertia, né, no meio da igreja o nome do Senhor. Mas, irmãos, eles também odiavam a Paulo e certamente também não amavam a Jesus Cristo. Então, nós podemos observar o seguinte, que Paulo agora traz uma coisa importante no versículo 19. É o destino dessas pessoas. Nós vimos que eles pervertiam a situação do Evangelho, traziam aflições, ou eles pensavam em trazer aflições a Paulo, mas no versículo 19 Paulo diz o seguinte: o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Você já observou, né, que o chamado aqui quando muitos começam a priorizar as coisas terrenas, eles se desviam da prática de servir realmente a Cristo. E nós estamos aqui observando que essas pessoas que lá estavam não é diferente de muitas coisas que nós vemos hoje no meio da igreja, né? Homens que deixam de praticar o que a palavra diz e começam a praticar
coisas que diz a palavra, né? Então, esses homens se preocupavam consigo mesmo. É uma das primeiras coisas que a gente pode observar, né? Eles queriam estar bem, comer bem, vestir bem, andar bem, ter sua família bem, e não estavam preocupados com a vida espiritual de ninguém. Isso era uma das coisas que realmente acabava com a vida espiritual deles, certamente. Não estavam em Cristo. O Deus deles era realmente a sua posição, o seu jeito de viver. Também diz que eles queriam glória para si, né? Eles queriam viver aparecendo, né, para os irmãos, sendo o melhor, né? E realmente eles viviam uma vida que não era de cristão. Irmãos, nós devemos ter esse cuidado, né? Como é que estamos passando para este mundo o nosso testemunho como crente? Nós estamos vivendo um dilema muito sério nos dias de hoje, né? Um dilema sério, porque eu tenho ouvi algumas pessoas conversando ontem no consultório, e elas estavam reclamando, ou seja, elas têm um pensamento a respeito dos evangélicos, né, que hoje estão desprezando o nome crente, né? Pois alguns querem para si requerer o nome cristão, e existe aí uma coisa que está acontecendo, é que as pessoas dizem que tem os evangélicos chatos, né? E tem os evangélicos bonzinhos, aqueles que são de Deus. Aí eu fiquei ouvindo para saber o que é o evangélico chato e o evangelho de Deus. E aí o evangelho de Deus, os evangélicos de Deus, são aqueles que só diz que o Senhor te abençoe, o Senhor vai te dar, né? O Senhor é contigo, o Senhor é uma bênção. Esse é o evangelho bonzinho. Se você encontrar alguém aí descrente ou mesmo crente, nunca diga nada que a Bíblia diz que eles chamam negativo, tá? Que você está errado, que você é pecador, que se você andar errado assim, Deus vai chamar você, atenção, esse é o evangelho chato, que você vai para o céu tem que aceitar Jesus. Mas se você quer ser o evangelho bonzinho, quando você vê qualquer pessoa, diz, o Senhor é contigo, ou meu amado, você é de Deus, mesmo que ele não seja, tá? Você é uma bênção, o Senhor quer fazer lá em cima. Eles são espíritos deles, mas as pessoas gostam, tá? Quando você só passa lá por cima. No meu caso, eu sou evangélico chato. Eu não sirvo para conversar, nem quero papo comigo, porque eu não trago, já me disseram, eu não vejo sair nenhuma bênção da tua boca, só sai maldição para mim. Então, realmente, nós vemos pessoas que estão esperando glória para si, elogio para si, tá? Aí esse você vai trazer para a igreja. Você sabia disso? Se você agir dessa maneira, você traz as pessoas para a igreja. O pior aqui na nossa igreja é quando ele chegar ali, só vem aquela vez sem ele sair no meio do culto. Porque quando ele começar a ouvir a mensagem aqui, ele vai sair de porta fora. Ele não espera isso aqui, tá? Então, nós estamos vivendo situações como esses pregadores. Eles estavam aqui para encher, era a sua glória pessoal. Mas nada para pregar o verdadeiro evangelho. O que Paulo diz aí nessa carta é maravilhoso, porque eu aprendi muito, a gente discutia muito em relação a essas coisas. Mas Paulo diz, que importa? Né? Que importa? O que Paulo queria era que eles falassem do evangelho, disseminassem sobre Jesus, porque assim o povo conhecia de Jesus, ficava mais fácil do povo procurar Jesus, apesar de estar sendo errado. Mas Paulo está satisfeito, porque mesmo assim eles pregavam, eles divulgavam Jesus. Pior é quando nós, mesmo conhecendo a verdade, sabendo o que é correto,
e aí eu não falo nada de Jesus. Aí é pior, né? Mas, irmãos, para não ficar só nisso, e já que eu falei de tanta coisa ruim, né, sobre o que estava acontecendo, né, a respeito desta igreja, que é uma carta de alegria, né? Então, nós vamos ver agora o que diz os versículos 20 e 21. Porque isso, irmãos, é para nós, né? É para nós. Então, se houve tudo isso, né? Eu podia buscar outras referências aqui para mostrar a situação, mas eu vou concluir por aqui com esses 2 versículos que restam. Diz que nós devemos ter um resultado. Nós crentes, né? Nós que somos filhos de Deus, que vivemos na sua presença, que estimamos a palavra de Deus, devemos não olhar para esses homens, para essas coisas que os homens fazem, né? Porque se nós formos nos preocupar, nós vamos começar a ficar tristes. Em vez de crescermos espiritualmente, nós vamos diminuir. Eu já fiz isso, né? Comecei a me preocupar com tantas coisas e achava que eu ia dar jeito. Não, né? A verdade falou alguma coisa, não sei se eu estou pensando, mas este mundo está se armando para a vida de Satanás. Tem tanta coisa, irmãos, que nós nem cogitamos. Se armando aí governos, né? Políticas e cientistas trabalhando para que tudo fique organizado para Satanás assumir esse mundo. E não está longe, não. Eles estão trabalhando muito, muito, muito. Tá? E nós estamos aqui quietinhos, não temos nada, às vezes não procuramos nos informar, mas pelo menos vamos ficar com a palavra, né? A nossa esperança. Porque se você ficar na esperança de Jesus Cristo, você não tem que se preocupar com nada aí que vem. Precisa estar informado, porque nós aguardamos essa beleza maravilhosa de promessa do nosso Senhor. Então, nesses versículos, diz que nós, aqueles que andam como imitadores de Jesus, que observam também aqueles que são imitadores de Jesus. Se nós procurarmos, que está difícil, né? Hoje vemos homens consagrados, homens que realmente andam pela fé, andam no caminho do Senhor, está difícil, mas se não tem, espelhamos-nos em Jesus Cristo, né? Ele diz que se, né, andarmos nesse modelo, então nós temos essa confiança de que, como crentes, a nossa pátria está nos céus. Oi, isso é isso que me comove, né? Porque nós não somos daqui, né? Eu creio que tudo que vier a acontecer, nós não vamos passar por aquilo que estão prometendo, por aquilo que estão armando, porque nós somos filhos de Deus. Nós precisamos realmente viver dessa esperança e aguardarmos o nosso Salvador Jesus Cristo. Isso sim. Então, se nós estamos felizes por isso, ou satisfeitos, então devemos viver como Paulo disse, né? Devemos proceder, examinando, porque, irmãos, é maravilhoso para aqueles que creem, têm essa esperança, né? Porque diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, ou seja, esse corpo carnal aqui, que tem que morrer, né? Tem que morrer. Mesmo aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, esse corpo não vai para o céu. Você sabia? Ele é morto, ele vai ser desfeito e ao mesmo tempo é muito rápido. Deus é muito poderoso. Ele vai sumir e ao mesmo tempo aparece aquele corpo celestial, né? Se a gente procurar na Bíblia, Paulo explica que o corpo carnal é terreno, né? Mas o corpo espiritual é dos céus. Então, isso é maravilhoso para aqueles que confiam no Senhor. Então, seremos transformados nesse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia
do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, que esperança nós queremos mais obter para esperarmos, para confiarmos? Irmãos, só para fazer os irmãos entenderem um pouquinho mais a respeito disso, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para 1 Coríntios, capítulo 15, os versos, é muito bonito esse texto. Depois esses irmãos, olha, se vocês quiserem estudar a Bíblia, é muito maravilhoso. Tem muitos textos que nos deixam assim. Se você buscar o Senhor, você abre o seu entendimento e você vai compreender. Olha um texto aqui que eu passei muitas vezes e quando eu consegui assimilar, realmente eu pude entender. É muito simples ele, porque ele diz assim, ele fala aqui que a semente, né? Ele explica a respeito da semente, que você pega um caroço de feijão, né? E é um feijão, um caroço, né? E aquele caroço, para que ele possa produzir, ser um novo pé, aquele caroço tem que ser plantado, e ele vai acontecer o quê? Ele vai germinar e ao mesmo tempo ele vai morrer. Ele dá uma transformação de nova vida. Ele desaparece, né? Quando você deixa o feijão, ele nasce, começa a crescer, depois você vai lá, arranca aquele pé de feijão, né? Você não vai mais achar aquele caroço que você plantou. Virou o quê? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35, tá? E ele vai aí mostrando até o 45, né? 44, 45. Então ele mostra que a nossa vida tem que morrer. Então não adianta, irmãos, estarmos apegados às coisas do mundo se nós queremos ter realmente uma vida com Deus, né? Mas a nossa vida tem que cessar para as coisas deste mundo. Comece a olhar, não é que você também agora vai deixar tudo e vai andar na dúvida e no zumbi. É que nós não devemos estar olhando apegado nas coisas do mundo, mas começar a tentar para a grandeza de Deus e para as suas promessas, para os seus feitos. Então nós vamos ser transformados, nós vamos deixar de ter esse corpo doentio, abatido pelo pecado, e vamos nascer de novo. Ou seja, nós já nascemos, né, quando fomos perdoados os nossos pecados, mas ainda não houve essa conclusão do nosso corpo, de sermos uma alma agora celestial. Isso só vai acontecer quando o corpo morrer. E esperarmos, porque aquele dia que o Senhor Jesus Cristo nos transformará, né? Ou seja, nos dará um novo corpo. Então, irmãos, é isso que Paulo está chamando a atenção, que todos esses pretextos que existiam na igreja não era para os irmãos estar desanimados, e não era para os irmãos olharem para isso, mas atentar para o que nos aguarda, aquilo que realmente dá a nossa esperança, a nossa confiança. Isso deve estar a nossa alegria. A alegria dos filipenses é a nossa alegria, deve estar realmente sagrada, né? Fechada em Cristo, seguro, não em outras coisas. Então não vamos estar preocupados com A, com B, mas comece a se preocupar entre você e Deus. Se você começar a se preocupar somente com você e Deus, certamente Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, na minha vida e no povo de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, né? E nos dar um entendimento da sua palavra, e assim possamos, cada dia, progredir e viver uma vida santa diante de Deus. Amém.